Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais um conteúdo que tem como título Eletricidade, Magnetismo e Radiação. A eletricidade é a parte física que estuda a energia elétrica e os fenômenos a ela relacionados. Mas de onde vem a eletricidade? A matéria, ela é constituída de átomos. Átomo é formado por partículas bem menores e toda matéria, em seu estado natural, é eletricamente neutra, pois cada átomo tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Condução de eletricidade. Podemos utilizar a energia elétrica porque a eletricidade se desloca. Seu movimento é chamado de corrente elétrica. O deslocamento de cargas elétricas através dos corpos está diretamente relacionado à existência de dois tipos de materiais, que são os materiais condutores e os materiais isolantes. Os materiais condutores são aqueles que conduzem bem a eletricidade. Os materiais isolantes são aqueles que não conduzem bem a eletricidade. Os que conduzem bem a eletricidade, chamados condutores, nós temos, por exemplo, o nosso corpo e também os metais. Agora, um exemplo dos materiais isolantes, dos que não conduzem muito bem a eletricidade: a borracha, a madeira, o plástico, o vidro e alguns outros materiais. Geradores de eletricidade. Geradores são aparelhos capazes de transformar outras formas de energia em energia elétrica. Os geradores podem ser químicos ou mecânicos. Nós temos aqui o exemplo de geradores químicos. Temos pilhas e temos também baterias. As baterias são consideradas acumuladoras. Por quê? Porque elas acumulam, elas podem ser recarregáveis. Nós temos aí o exemplo de baterias de veículos usados nos carros. Existem também os resistores, que são dispositivos de circuito elétrico com função exclusiva de realizar a conversão de energia elétrica em térmica, como por exemplo, a resistência do chuveiro elétrico. Então, dentro lá do chuveiro elétrico tem uma resistência, tanto que quando essa resistência queima, o chuveiro não aquece mais, tem que trocar a resistência e às vezes até mesmo todo o chuveiro. Lâmpada elétrica. Atualmente, as lâmpadas mais comuns são as que apresentam filamentos de tungstênio, que é um metal muito resistente a altas temperaturas. Percorrido pela corrente elétrica, ela se aquece e fica incandescente e brilhante. Para que o filamento não seja destruído pelo calor, é colocado um bulbo de vidro a baixa pressão. São as famosas lâmpadas que nós temos na nossa casa, na nossa escola, em todos os lugares, né? Então, vocês viram que elas apresentam um filamentozinho aí que é bem resistente a altas temperaturas. Há diversos tipos de lâmpadas disponíveis no mercado. Elas podem ser divididas em dois grupos: as lâmpadas incandescentes e as lâmpadas de descarga. As lâmpadas incandescentes apresentam um filamento que produz luz e calor. As lâmpadas de descarga, o seu funcionamento está baseado na condução da corrente elétrica em meio gasoso. É o caso das lâmpadas fluorescentes, que apresentam durabilidade 20 vezes maior e um consumo 80% menor em relação às lâmpadas incandescentes. Temos também as lâmpadas de LED. LED é uma sigla inglesa que significa, em português, diodo emissor de luz. LEDs são pequenas lâmpadas facilmente ajustáveis em um circuito elétrico, que, ao contrário das lâmpadas incandescentes, não apresentam filamentos que se queimam nem se aquecem excessivamente. São iluminados pelo movimento de elétrons em um material semicondutor e têm a mesma durabilidade de um transmissor. Essa tecnologia está presente, por exemplo, na iluminação dos relógios, né, aqueles relógios digitais, nos controles remotos que nós usamos na nossa casa para ligar e desligar a TV, o ar-condicionado, na formação de imagens da tela de televisão e muitas outras
coisas são utilizadas as lâmpadas de LED. Caixa de luz. Toda casa tem uma caixa de luz. Todo estabelecimento tem uma caixa de luz. A eletricidade chega às nossas casas através de fios isolados. Eles estão ligados a uma caixa elétrica. E dessa caixa que são direcionados aos cômodos da nossa residência ou da nossa escola. Há muitos circuitos em uma casa. Cada um deles é conectado à chave ou a chave ao fusível da caixa de luz. Se muitos aparelhos forem conectados a um único circuito, eles poderão romper o circuito, impedindo a passagem da corrente. O disjuntor irá se desligar sozinho, portanto, não pode sobrecarregar os fios. Não sei se já aconteceu aí na sua casa, mas quando estamos utilizando muita energia ao mesmo tempo ou muitos aparelhos, né, ligados ao mesmo tempo, chuveiro, micro-ondas, tem alguns aparelhos que consomem mais energia elétrica. Então, e se esse uso for durante o horário de pico, onde todos estão em casa, a maioria das pessoas estão em casa usando também aparelhos, então pode acontecer que o disjuntor vai se desligar sozinho e a corrente vai ser cortada. Mas é só voltar lá, ligar o disjuntor, evitar. Eu uso tanto do chuveiro, como do micro-ondas, como de outras coisas ao mesmo tempo, que isso aí vai melhorar. Às vezes acontece de queimar, né, o fusível, alguma coisa precisa trocar, mas geralmente ele só dispara, é uma forma de proteção mesmo, para não superaquecer e causar um incêndio ali a partir da energia elétrica dos fios. Regras de segurança para a eletricidade. Nós sabemos que a eletricidade, ela nos ajuda muito, ela é muito boa, ela facilita muito a nossa vida, mas nós sabemos também que ela é muito perigosa. E o seu mau uso, se não souber usar, né, com as devidas precauções, pode levar até a morte. Então, temos que ter o maior cuidado quando vamos lidar, né, fazer algumas coisas que utilizam a energia elétrica. Por exemplo, não toque em interruptores com as mãos molhadas. Ah, mas eu já toquei várias vezes, nada aconteceu. Tudo bem, muitas vezes a gente faz isso, mas pode ser que um dia aconteça, então é bom que evite, porque se tiver um fiozinho solto lá dentro, você poderá levar um choque. Lembra que eu falei anteriormente que o nosso corpo é um bom condutor de eletricidade? Então evite ligar disjuntores, aparelhos, mexer em tomadas com as mãos molhadas. Não toque em aparelho elétrico enquanto estiver no banho. Se você está lá tomando banho, está todo molhado, não fique mexendo em outra coisa, porque você está, além de ser um bom condutor, o corpo ser um bom condutor, você ainda geralmente está descalço e com o corpo molhado, que piora muito mais. Não coloque fios elétricos sobre tapetes ou carpetes. Vamos supor, você está dormindo, lá no seu quarto tem um tapete, você colocou uma extensão ligando várias coisas ao mesmo tempo naquela extensão, ventilador, está carregando o celular e alguma outra coisa que você coloca lá. Se superaquecer, poderá acontecer um incêndio, um curto-circuito, e isso pode causar um incêndio ali e tapete fica fácil de pegar fogo, então evite. Outra coisa, não toque, não suba em postes para pegar nada. Às vezes as pessoas têm o costume de soltar pipa e a pipa ficar grudada no poste, enganchou lá e vou subir. Às vezes na maior inocência acontece o quê? Um choque, a pessoa pode até morrer. Não coloque nada nas tomadas, a não ser os plugs normais. Isso é muito comum. As crianças, né, que estão aprendendo a andar, têm um interesse de saber o que tem dentro daquele buraquinho da tomada, então eles gostam de colocar sempre alguma coisa lá, isso é muito perigoso. Por isso que existem os protetores de tomada, principalmente para as casas de pais que tem criança, tá? Então evite colocar qualquer coisa, principalmente se for de metal, dentro das tomadas. Não mude a chave do chuveiro elétrico enquanto ele estiver ligado. Eu sei que isso pode acontecer com você, que já deve ter acontecido várias vezes e nada aconteceu, então você fica tranquilo, nada, besteira, não.
perigoso. Se você está tomando banho, tá morno, mas você quer frio, desligue o chuveiro primeiro para depois mudar. Não mude a temperatura do seu chuveiro com ele ligado, tá? Porque pode ser que aconteça um acidente e que seja bem grave. Caso identifique gatos, não sei se você sabe o que são os gatos. Gatos são aquelas ligações elétricas clandestinas, ou seja, que está roubando a energia de outro, sabe? Para conta de energia ficar barata em casa. Então, se você souber que isso está acontecendo, você precisa avisar a companhia elétrica o mais rápido possível. Agora eu vou falar sobre magnetismo. A Terra, ela é dotada, né? Ela tem várias forças, dentre as quais se destaca aquela que é semelhante a um grande círculo de força elétrica ao redor do planeta e recebe o nome de campos magnéticos. Ímãs. Ímãs são corpos que exercem atração magnética sobre materiais que também são magnéticos, são chamados de ferromagnéticos, como o ferro, o níquel, o cobalto, algumas ligas metálicas, algumas cerâmicas e muitos outros. Cada ímã tem duas extremidades, o norte e o sul, que são denominados de polo, polo norte e polo sul. Norte representado pela letra N, sul representado pela letra S. Através do ímã flui a chamada força magnética, que forma ao redor dele uma área magnética que atua de maneira semelhante ao campo magnético da Terra. Eletroímãs. Certos materiais transformam-se em ímãs somente quando uma corrente elétrica passa através deles. São chamados eletroímãs, porque nesse caso a eletricidade é usada para produzir magnetismo. Um eletroímã apresenta duas partes, um ferro central e uma bobina de fios enrolados ao redor desse ferro. Quando uma corrente elétrica flui através da bobina, o ferro central torna-se um ímã. Nós temos aí um exemplo, né, mostrando como é que acontece aí que forma esse eletroímã. Radiação é um tipo de propagação de energia. Geralmente, ela é dividida em dois grupos: radiação corpuscular e radiação eletromagnética. A radiação corpuscular, ela é constituída de um feixe de partículas elementares ou núcleos atômicos, tais como elétrons, prótons e nêutrons. A radiação eletromagnética são constituídas de ondas eletromagnéticas, como por exemplo, ondas de rádio, ondas luminosas, né, da luz, raios infravermelhos, raios ultravioletas, raios X e muitos outros. Vou agora falar algumas observações importantes sobre a radiação. Todos nós estamos expostos à radiação, tá? Seja ela natural ou não, no nosso dia a dia. Então, a radiação cósmica, por exemplo, a radiação do espaço, nós estamos sim expostos a essa radiação. Quando fazemos um raio-x, sei lá, se machucou, precisou ir ao médico, o médico passou um raio-x para saber se fraturou, se quebrou ou não, precisamos fazer um raio-x. O raio-x tem radiação. É tanto que naquela sala do raio-x, a porta ela é mais pesada, que tem chumbo ali naquela porta para não passar radiação para os corredores, para as pessoas que estão fora. As pessoas que entram lá, que trabalham lá, ou que vai fazer o exame, precisa colocar um colete. Esse colete é pesado. Por quê? Porque tem chumbo, porque o chumbo vai evitar que a radiação passe para o seu corpo, ou seja, vai ficar exposto apenas a parte que precisa fazer o raio-x. As outras partes do corpo não, precisa ser protegido com esse colete. E se for aqui no pescoço, por exemplo, existe um colar. Então, pessoas que vão fazer o exame de mamografia, colocam colar, tá? Também em outros exames também como esqueci agora, mas assim, vários outros que precisa colocar essas proteções por conta da radiação. Nós também temos muitas coisas que funcionam, né, que existem, porque
tem a ajuda dessa parte da radiação, como por exemplo, indústrias, soldas, tubulações de gás, algumas partes do navio, alguns componentes como o motor, as asas do avião, tem essa ajudinha aí da radiação. Temos o tratamento de câncer também, no caso a radioterapia, e também exame de tomografia. Cuidados com a radiação. Que cuidados nós devemos ter? As radiações nos ajudam, né? Claro que na medicina principalmente muita coisa é possível hoje por causa dessa questão da radiação, mas nós temos que ter vários cuidados, porque a radiação pode causar sérios danos aos seres humanos e aos seres vivos em geral. Caso os devidos cuidados não sejam tomados para a proteção daqueles que lidam com aparelhos que emitem radiação, elas podem ocasionar queimaduras e úlceras na pele, morte das células, cegueira, leucemia, câncer, catarata, malformação ou morte de embriões e também uma menor expectativa de vida. Pessoas que trabalham no setor que tem a radiação, essas pessoas se aposentam mais cedo, porque é como se fosse um trabalho insalubre, tá? Então, aqui como diz, menor expectativa de vida. Então, temos que ter todo o cuidado para evitar radiações e quem trabalha com isso, mais cuidado ainda. Os danos que a radiação poderá causar a alguém dependerão de quê? Do tempo de exposição a essa radiação, da dose recebida e da qualidade de radiação. Então, existem tipos de radiação. Umas são mais fortes, outras são mais fracas. E se o tempo que a pessoa ficar exposto àquela radiação for maior, os danos serão maiores, tá? Então, existe essa diferença aí. As pessoas que trabalham com radiação, elas devem estar atentas às recomendações de segurança. São várias regras de segurança, mas eu vou apenas citar algumas. A depender do local de trabalho, do que ela vai fazer, que tipo de radiação vai pegar ali, tem que usar luvas, tem que usar máscaras, tem que usar roupas especiais, como eu já falei, aquela roupa pesada, aquele que tem um chumbo, né, para proteger, que no caso nós chamamos isso de blindagem, né, é como se fosse uma blindagem com avental de chumbo. E não pode esquecer também de lavar as mãos com água e sabão. Então, é isso que vocês precisam estudar, que vocês precisam se aperfeiçoar, leiam aí o capítulo, não é? E pesquisem mais sobre o assunto para vocês entenderem melhor. E eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida estou aqui para tirar a sua dúvida. Tchau!